Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Verobleski e hoje vamos falar um pouco a respeito da lei, que é uma temática que eu já abordei em outros momentos no canal, mas é uma abordagem muito importante de ser feita principalmente em relação a cuidadores. Então, pessoas que criam crianças se deparam com as dificuldades de colocar a lei para essas crianças. A lei é aquela limitação que não limita, e isso é interessante, e eu vou estar explorando um pouco mais a respeito, é você dizer para a criança o que ela não pode fazer. Então é você instruir a criança para um convívio social futuro mais produtivo e adequado para ela. E aí, por que eu digo que a lei ela não limita? É uma limitação que não limita. Porque normalmente quando a lei é bem colocada, e é importante que ela seja colocada em momentos adequados da forma correta, quando ela é bem colocada, ao invés de limitar, ela expande horizontes para a criança. Vou tomar como exemplo uma situação muito comum de a gente ver entre crianças e que demanda a intervenção de um cuidador. Quando uma criança pega o brinquedo de outra criança sem pedir, toma para si um brinquedo que não lhe pertence. Um cuidador, uma cuidadora que tem uma conduta adequada vai ir até lá, retirar da criança esse brinquedo, devolver para a criança a qual o brinquedo pertence e explicar para essa criança que pegou, olha, você não pode pegar o brinquedo do coleguinha sem pedir, porque esse brinquedo pertence a ele e você não pode tomar para si o que não te pertence. Ali você está ensinando para a criança um conceito básico do nosso convívio social atual, na forma como nós nos configuramos como sociedade, que é o conceito de propriedade privada. Então, a partir do momento que você explica para a criança que há um dono daquele objeto e que ela não pode tomar para si, você está colocando nela o conceito de propriedade privada e está, de certo modo, nesse ato, tornando essa criança mais apta ao convívio social. E é por isso que eu digo que isso é um não que não limita e que expande horizontes de uma maneira absurda. Porque a partir do momento que você coloca na criança esse conceito de propriedade privada, a partir do momento que você coloca para a criança, olha, você não pode tomar para si o que não te pertence, você ao invés de estar limitando ela, você primeiro está explicando para ela, porque aí também demanda o manejo adequado de explicar que ela pode pedir para o outro esse brinquedo, e se o outro ceder, ela vai ter esse brinquedo, pelo menos por um tempo. Então você está primeiro dando uma opção a ela de outro método mais eficiente dela obter o que ela quer, que não tomando para si. E você está explicando para ela um conceito essencial para o convívio social dela, do qual, sem ter esse conceito, ela não vai conseguir ter o convívio social. Uma criança que tome para si tudo, sem pedir autorização, que invada o outro, que invada os objetos e o que pertence ao outro, é uma criança que não vai conseguir um futuro convívio social, porque não se tem um bom convívio social quando você sai por aí furtando o que não te pertence. Então, quando você diz não pegue o que não te pertence para essa criança, você não só não está limitando ela em relação àquele objeto, que ela tem outros modos de conseguir, você vai explicar para ela esses modos, como também você está expandindo de uma maneira absurda os horizontes dela em relação às possibilidades de convívio social dela. E toda vez que a lei é colocada de maneira adequada, é o que ocorre. Então, sempre que o teu não está em uma situação adequada a ele não vai limitar a criança, ele vai expandir horizontes para a criança. Uma outra situação, tomar mais uma como exemplo para não ficar só nessa do brinquedo. Uma criança quer comer a sobremesa antes da refeição principal, quer comer um doce antes do almoço. Quando você diz para ela, não, você não pode comer o doce antes do almoço, porque vai fazer mal para a tua saúde, porque você não vai se alimentar direito, e depois que você comer a refeição principal, aí você pode comer o doce. Você não só não está limitando ela, porque ela sabe que ela pode ter a sobremesa depois que ela comer a refeição principal, então ela não vai ficar sem o doce, como você também está ampliando as possibilidades dela de uma vida saudável. Você está demonstrando a ela o porquê ela não pode comer aquilo naquele momento, e isso não a limita. Isso a possibilita ter uma vida mais saudável, ter cuidados adequados com a sua saúde de acordo com o que nós entendemos hoje.
E eu poderia ficar aqui citando o dia todo exemplos, o que possivelmente não tornaria muito viável assistir, mas eu poderia passar horas aqui citando exemplos como esses dois. Lembrando que eu peguei dois exemplos muito clássicos e muito comuns de acontecer com criança. E eu poderia pegar todas as outras situações que acontecem com criança e demonstrar claramente aqui que o não está limitando e está ampliando horizontes para essa criança. E por que é importante entender isso, principalmente para o cuidador? Porque é importante entender que esse não é um ato de amor, é um ato de carinho. Porque muitas vezes, quando o cuidador ele vai dizer para a criança, você não pode fazer isso, ele fica com aquele receio de, nossa, eu tô sendo chato, eu tô sendo ruim para a criança, eu tô sendo mal. E muitas vezes a criança vai expressar isso, ela vai dizer que te odeia. E ela tem todo o direito de te odiar. E você não tem que mudar isso. Ela tem o direito de sentir ódio por você. É uma coisa também que os cuidadores têm que perder um pouco dessa mistificação de que eles têm que parecer perfeito para a criança. Não. A criança em alguns momentos vai te detestar. E isso faz parte do desenvolvimento dela. Que bom que ela tem o direito de sentir esses sentimentos. E ela tem que ter esse direito, essas emoções, esses sentimentos. Ela tem que realmente poder odiar o cuidador. E ela tem todo o direito de expressar isso. E é sensato e é benéfico para o desenvolvimento dessa criança que o cuidador permita que a criança expresse. Ok, tudo bem. Você me odeia? Tudo bem. Eu continuo te amando, mesmo você me odiando. E tá tudo bem você me odiar. Isso não é ruim. Há muito esse conceito moralista social de que é ruim os filhos odiarem os pais. Não, os filhos odiarem os pais é um movimento natural. Nós a todo momento amamos certas pessoas e odiamos elas em outros momentos. E tá tudo bem isso. Inclusive isso é facilitador mais tarde para que esses filhos ganhem independência, porque quando só se ama os pais, a dificuldade em ganhar independência é muito grande, porque se você apenas ama eles, você não tem motivo para se afastar. Agora, quando você ama e odeia, você ama o suficiente para retornar, para ter um convívio com essa família, mas também em certos momentos odeia o suficiente para se afastar e cuidar da tua própria vida. Então isso também é gerador de independência, isso é muito benéfico para o desenvolvimento de uma criança. E entendendo que o não é limitador, mas sim expansor de horizontes, nós podemos entender que quando nós chegamos para uma criança e dizemos você não vai fazer isso, você não pode fazer isso, por isso, isso e isso, você não está sendo ruim com essa criança, você não está sendo um mau cuidador, ao contrário. Você está dando 1000 possibilidades para ela. Você está fazendo o seu papel adequado, entendido hoje socialmente, que é de realmente possibilitar a essa criança um convívio futuro social mais adequado, mais habilidoso. É muito importante sempre retomar, eu sempre friso isso, mas é válido retomar, de que cuidadores permissivos são extremamente violentos e agressivos com a criança. Então aquela pessoa que deixa a criança fazer tudo, ela está sendo de uma violência absurda com essa criança, porque ela está deixando essa criança se colocar em risco, ela está deixando essa criança se desenvolver um sujeito que não vai ter a menor habilidade social, porque uma criança que pode tudo é uma criança que não vai reagir bem às limitações sociais, é uma criança que não vai reagir bem quando o outro disser não. E todos nós vamos dizer não para pessoas em algum momento e todos nós vamos ouvir não das pessoas em algum momento. E isso é o convívio social, é você saber que o outro tem direito a dizer não. Então, quando você é permissivo demais, você está simplesmente inviabilizando o convívio social de uma criança. E isso é de uma extrema violência, porque você não está permitindo a essa criança a possibilidade de algo que atualmente é essencial à nossa sobrevivência. Nós não descobrimos até o momento outra forma de viver que não através do convívio social. Não sei se não existem outras possibilidades, pode ser que existam, mas até o momento toda a nossa forma de sobrevivência é através do convívio social. Mesmo isso há muitos anos, já há muitos séculos, se não milênios de desenvolvimento e de evolução da espécie, há muito tempo nós vivemos assim e não encontramos outra forma de viver. Mesmo aqueles que, porventura, se afastam da sociedade e tentam viver uma vida mais isolada, eles carregam consigo todo o conhecimento social, eles carregam consigo toda a construção social que os levou até ser o que eles são.
Então não tem como você dizer que eu sobrevivo sem a sociedade. Não sobrevive. Porque se você vai para o meio de uma mata e aprende a fazer um abrigo para você se proteger do tempo, esse abrigo você aprendeu a fazer a partir do convívio social. Foi o convívio social que te ensinou a ter essa habilidade. Então, hoje, a única possibilidade que nós temos de sobrevivência é por meio do convívio social. Então, você tornar uma criança inapta ao convívio social é uma das piores formas de violência. Então, é preciso sim que nós limitemos a criança, é preciso que nós expliquemos para ela o porquê ela não pode de certas coisas, e isso é um ato de amor, é um ato de carinho, isso não é um ato ruim, isso não é algo negativo. Isso é algo que vai possibilitar a ela uma ampliação de horizontes, vai possibilitar a ela todo um convívio social, toda uma relação futura com outros sujeitos. É isso, um pouco mais a respeito de desenvolvimento infantil e do próprio manejo da educação de crianças. É uma temática que para mim é de um apreço considerável. Sempre foi, em outros momentos eu tive um pouco menos de habilidade para trabalhar com essa temática, porque é uma temática que me atravessa em alguns aspectos, então em alguns momentos eu também fui um pouco agressivo demais ao falar dessa temática. Hoje eu acredito que eu já consegui desenvolver uma maturidade suficiente para trabalhar essa temática de uma maneira mais adequada. Então, possivelmente teremos mais alguns vídeos aí a respeito de desenvolvimento infantil. Obrigado pela atenção durante este vídeo. Se ainda não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve. Clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.